que eu não estou concordando com isso, mas ainda amarrada. João Pires está ali, que é um dos coordenadores do Fórum Goiano, do Movimento Popular Sindical de Luta. Muito obrigada, João Pires. Também do Sindifes. Então, muito obrigada. Porque, na verdade, não sei se vocês acompanham, tanto quanto nós, há 2 anos que a Defensoria Pública vem discutindo a questão da oferta da educação infantil, só uma pincelada para todo mundo ir entrando aí nessa pauta comigo. E lógico, as mães na periferia precisam de CMEIs, né? Que é uma demanda principalmente nossa, de mulheres, para dar oportunidade para as mulheres poderem ir para o mercado de trabalho. Sem creche para deixar seus filhos, muito difícil. E aí, como a estrutura, por exemplo, de Aparecida de Goiânia e de Goiânia não tem dado conta de toda a demanda, a Defensoria Pública entrou em cena, só que aí pega e direciona os filhos para ir para o setor privado. Aí é onde nós não gostamos. Difícil. Eu chamo o Gabriel. Estou com problema na voz. Obrigado. Bom dia a todos e todas, né? Bom dia. Eu gostaria de agradecer cada um, mas como o tempo é curto, né? Vou tentar já ir direto na minha fala para ser pontual. Sou o professor Gabriel Vilela, né? Atuo na educação básica, no ensino médio. E, enfim, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Sintego pelo posicionamento ontem, né? Na luta pela revogação do ensino médio, né? E gostaria de pontuar que fico muito feliz de ver esse auditório aqui cheio de estudantes, né, cheio de professores. Isso mostra que, se eu tivesse acontecido um debate democrático a respeito do ensino médio, ele não teria acontecido. A hegemonia aqui, né, ficou clara, que os interesses de mercado são minoria, né? Acredito que, inclusive, na discussão de um novo ensino médio popular, tem que ser pautado o fim do vestibular, para ter um acesso universal à universidade pública. E isso, com certeza, tira o sono de alguns aqui, né? Falou-se muito sobre, né, o interesse do mercado. Gostaria de dar o nome aos bois. Okay? Quem estava por trás do novo ensino médio é simplesmente um dos caras, o bilionário mais rico do país, Paulo Lemann, o mesmo cara que causou o boicote de 40 bilhões nas lojas americanas. Também está por trás, aqui no estado de Goiás, o Itaú e o Unibanco. Inclusive, quando a gente entra no SAEP, quem é professor de Estado, tem a logo enorme do banco. E aí a gente tem que perguntar, que nem foi falado aqui, quais que são os interesses dessas instituições em formar a juventude. O que eles querem com os futuros trabalhadores da nação. E que, nem pontuado, não interessa aos filhos da classe trabalhadora uma educação que garante o direito universal, que é o conhecimento sociocultural, né? Então, eu gostaria aqui, para encerrar também, são muitas pautas que se entrelaçam. Aqui, hoje, é o foco no novo ensino médio, mas entrelaça com o novo ensino médio também a precarização do trabalho docente. Se, por um lado, a gente tem a diminuição da carga horária, né, das disciplinas do núcleo comum, aqui no estado de Goiás, a gente também tem... Nossa, gente, desculpa, estou tremendo. Aqui no estado de Goiás, o governador aumentou a carga horária dos professores de sala de aula, tentando
Já estou concluindo. Tentando mascarar o déficit de professores, né? Então, gente, a estratégia neoliberal é clara: sucatear completamente o ensino público, garantindo, assim, 2 tipos de educação no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Gabriel, um grande amigo. Tem uma série de pessoas inscritas que nós vamos continuar, porém, o amigo que está me ajudando muito aqui e atendendo plenamente nosso convite, o diretor de Políticas e Diretrizes da Educação Básica do MEC, o Alexandro, que foi o primeirinho a falar, ele vai ter que se ausentar da sala. Então, ele está pedindo que gostaria de responder algumas questões. Eu acho bacana. Então, eu vou fazer o seguinte. Entra o Alexandro, fala conosco novamente, depois a gente escuta as outras pessoas que estão aqui relacionadas para falarem. Pode ser? Combinado? E, desde já, doutor Alexandre, muito obrigada por atender o nosso convite, participar conosco dessa audiência pública, bastante enriquecedora e, lógico, trazendo aí o olhar do MEC sobre a questão do novo ensino médio, que eu acho que é uma das pautas mais latentes que o MEC enfrenta e que, portanto, eu aqui desde já agradeço em nome da Assembleia Legislativa, agradeço em nome de todas as entidades e instituições aqui de Goiás e mande o meu abraço ao ministro Camilo, na certeza de que depois nós vamos conversar com o ministro sobre também como nós vamos fazer para os prefeitos pagar o piso, viu? E o governo do estado também, viu? Aliás, a luta é grande. A luta é grande. E desde já, sempre agradecida, viu, Alexandre? Muito obrigado, deputada Bia. Quero começar dizendo que é uma obrigação eu estar aqui, né? Não há necessidade de agradecimento, porque é uma obrigação ética, política, e é uma obrigação legal do Ministério da Educação estar aberto ao diálogo com a sociedade e escutar aqueles que são os sujeitos do direito humano à educação na hora de pensar ou repensar suas políticas educacionais. E, além de ser essa obrigação ética, política e jurídica, para o Ministério da Educação, uma oportunidade fundamental de entender os dilemas, os nós que estão sendo experimentados pelas pessoas que cuidam e tratam da oferta educacional no Brasil, em cada lugar desse país, né? É preciso que a gente diga que o Ministério da Educação está de volta ao debate democrático. Se ele se retirou da sala em algum momento, o Ministério da Educação está de volta ao debate democrático, que pressupõe a escuta, a diferença, o diálogo, o conflito. Às vezes o conflito é da democracia, porque a democracia é um regime de negociação da vida comum, uma negociação ética, pautada no respeito à diversidade, no tratamento das diferenças, na perspectiva da equidade. Então, é nossa obrigação estar aqui. Eu estou muito feliz de ter ouvido todas as pessoas que falaram aqui, trouxeram para nós alertas desse processo que a gente iniciou de reconstrução da política do ensino médio. Quero dizer também para os meus colegas de área, também sou professor de faculdade de educação, trabalho no programa de pós-graduação da Universidade Cidade de São Paulo, na área de políticas educacionais, que eu reconheço que a política do ensino médio não é uma política isolada das demais políticas educacionais. Ela tem conexões profundas com a formação de professores e professoras, com a preparação para o mundo do trabalho, com acesso à universidade. Então, a política de ensino médio ela é muito estratégica para ser decidida por 4 pessoas numa sala. A política pública de ensino médio precisa ser discutida por toda a sociedade brasileira, porque ela é estratégica para a garantia do direito humano à educação e ela é estratégica para qualquer projeto de desenvolvimento social, econômico, político e cultural do país. Então, que a gente possa escutar todo mundo. Acabou o tempo em que a presidência da República tinha um cercadinho para ouvir só os seus correligionários. Acabou esse tempo. O atual governo é um governo de união e reconstrução do Brasil, que está disposto a ouvir todo mundo, a dialogar com todo mundo, porque acredita que todo mundo compõe esse país, né? Eu sempre lembro do discurso do ministro Silvio Almeida, reconhecendo os diferentes epistemicídios, as diferentes formas de eliminação,
que os povos originários sofreram e continuam sofrendo, que a população negra sofreu e continua sofrendo, que os mais pobres desse país sofreram e continuam sofrendo, e este governo veio para dizer que acabou esse tempo do extermínio da diferença, do extermínio daqueles que compõem essa sociedade. Então, quero muito agradecer ao convite para escutar. E alguns sinais eu queria dar aqui a respeito de como nós temos tratado essa política pública do ensino médio numa perspectiva dialógica e construtiva. Queria dizer aqui para os representantes, especialmente o Ramilson, né, que representa os estudantes do Goiás, que uma das coisas que o ministro fez questão de fazer no início do governo foi receber a UNE, a UBS, para escutar as pautas das entidades estudantis e para atender às necessidades apresentadas por essas entidades em vários campos da política educacional. Nós atualizamos o valor da merenda escolar, que era uma vergonha esse país estar pactuando, né, com a destruição dessa política pública de alimentação escolar. Então, nós atualizamos o valor da merenda escolar, que estava sem atualização há mais de 6 anos. Ainda não chegamos aonde queríamos, ainda precisa de mais recurso, mas nós fizemos esse esforço para atender uma reivindicação justa dos estudantes na reunião com o ministro. Nós aumentamos as bolsas de iniciação científica no ensino médio, iniciação científica na graduação, as bolsas CAP, CNPq, de mestrado, doutorado e pós-doutorado, porque aqui, dialogando com os meus colegas da universidade, este governo acredita e valoriza a ciência. Este governo não vai virar as costas para a ciência brasileira. Este governo não vai deixar as universidades continuarem a ser sucateadas. Também recompomos as verbas de custeio das universidades. Pela primeira vez em muito tempo, as verbas de custeio do primeiro trimestre chegaram dentro do primeiro trimestre, porque nós acreditamos que a universidade pública não se faz só com giz e lousa. Tem uma série de elementos de infraestrutura que é responsabilidade do governo federal manter nas universidades para elas funcionarem bem. E quero ressaltar aqui, como lembrou a companheira da CNTE, que o Fórum Nacional de Educação precisava ser recomposto. Nós precisávamos responder à sociedade brasileira que o golpe às instituições acabou, que nós vamos respeitar as instituições democráticas desse país e construir com elas as políticas educacionais. Então, o ministro Camilo Santana já deu esse sinal, eu estava aguardando aqui a notícia, mas já que a nossa colega da CNTE compartilhou aí na nossa mesa, de fato, o ministro Camilo Santana pactuou a recomposição do Fórum Nacional de Educação com a representação democrática da sociedade civil, como estava configurado em 2016, para que nós possamos, de fato, dar um sinal de que este governo é democrático, é popular e está comprometido com o direito humano à educação. Então, esse panorama mais amplo me ajuda a dizer qual é o sentido da consulta pública que nós estamos propondo para o ensino médio. Nós não queremos fazer uma consulta pública burocrática, nós não queremos fazer uma consulta pública que não dê conta de escutar de verdade os sujeitos que compõem a cena educativa, né? Os sujeitos que são os sujeitos do direito humano à educação, e é por isso mesmo que o prazo que estava dado de 90 dias tem a ver com uma técnica de redação legislativa, mas esse debate será feito no tempo que for necessário que ele seja feito. Se nós entendermos que os 90 dias iniciais da consulta pública não dão conta de debater o que é importante debater, esse prazo será prorrogado, está lá definido na portaria que institui a consulta pública, e mais do que isso, a portaria será atualizada agora, incluindo o Fórum Nacional de Educação na coordenação do processo de escuta pública, porque o Fórum Nacional de Educação é a instância democrática de diálogo com a sociedade. Então, isso é fundamental que se diga para a gente afastar também uma desconfiança que é legítima, que é justa, que é desse cenário que nós vivemos nos últimos 4 anos. Nós vivemos um cenário difícil na nossa democracia, que nos fez duvidar de instituições, de processos participativos. Então, sempre há uma dúvida, será que essa escuta, de fato, vai ser uma escuta que vai produzir mudanças efetivas na realidade? A nossa pauta é uma pauta de escuta democrática verdadeira.
e não só a escuta democrática no âmbito da consulta pública, na forma de audiências, de seminários, de oficinas, mas aqui na Diretoria de Políticas e Diretrizes da Educação Básica, nós estamos formulando a pesquisa que vai escutar estudantes, professores, coordenadores pedagógicos, diretores de escola, que estão vivendo a implementação, que vão nos contar aonde é que esses problemas da reforma que foi realizada estão batendo nas escolas, né? Isso que vocês contaram aqui para mim, a partir da realidade de cada um e cada uma, nós vamos fazer um processo estruturado de pesquisa, né? Nós estamos terminando de elaborar o termo de referência de contratação da pesquisa, porque nós queremos fazer isso com seriedade. Não basta uma escuta de pequenos grupos, nós queremos ouvir o conjunto dos estudantes, dos professores, dos diretores, dos coordenadores pedagógicos. Nós já temos o Fórum de Coordenadores Estaduais de Ensino Médio, que são as pessoas que trabalham em cada Secretaria de Educação, liderando essa frente, o ciclo de escuta deles também está sendo retomado. Então, eu quero sinalizar que trata-se de uma escuta verdadeira do processo que temos vivido. E sobre a formação de professoras e professores, quero concordar aqui com todos os meus colegas, no sentido de entender que a deliberação 2 de 2019 tem muitos problemas, esses problemas estão conectados a uma certa visão de formação de professores e professoras, e mais do que isso, nós não cumprimos aquilo que nós prometemos no Plano Nacional de Educação, que é ter uma política nacional de formação de professores, de formação de profissionais de educação, à altura do desafio de qualidade social da educação desse país. E nós não vamos concluir esse mandato sem ter uma política nacional de formação inicial e continuada de profissionais da educação à altura do que o Brasil precisa. Eu vou sublinhar aqui que a inicial e continuada não se trata apenas de fazer transformações dentro dos cursos de licenciatura, mas também nos modos que têm sido utilizados para fazer a formação continuada dos profissionais da educação nas nossas redes, e quero sublinhar que não é só professor, são profissionais da educação. A gente está falando do conjunto de educadoras e educadores que fazem a escola funcionar e que garantem que os nossos meninos e meninas tenham todos os dias o direito humano à educação testemunhado em cada sala de aula. Então, é formação dos profissionais que trabalham no apoio, na merenda escolar, na secretaria da escola, no atendimento aos pais, é formação das equipes técnicas de gestão das escolas, coordenador pedagógico, diretor de escola, é formação dos profissionais que trabalham nas secretarias de educação, muitas vezes invisibilizados nos processos de formação continuada, e é uma formação, e aqui vou concluindo a minha fala, na perspectiva de uma educação integral e com qualidade social. Uma das coisas que nós fizemos aqui na Secretaria de Educação Básica foi mudar o nome da diretoria que eu lidero. Essa diretoria tinha o nome de Diretoria de Políticas e Diretrizes da Educação Básica. Nós transformamos em Diretoria de Políticas e Diretrizes da Educação Integral Básica, porque para nós toda a educação tem que ser integral. Não faz sentido a gente ter uma educação parcial. Toda a educação precisa ser presidida por uma visão integral do sujeito, uma visão integral das realidades, da sociedade e uma visão integral do processo de conhecer e aprender. Então, para além da discussão sobre o tempo integral, que é uma discussão que nós temos que fazer, porque são metas do Plano Nacional de Educação, nós temos uma visão de educação integral, uma visão que respeita e considera a integralidade dos sujeitos. Portanto, o achatamento de saberes científicos que a reforma pode ter produzido será combatido veementemente. Muito obrigado, deputada Bia. Em seu nome, eu agradeço profundamente a contribuição de todo mundo. Vou ficar um pouquinho mais aqui enquanto eu puder, enquanto o gabinete não me chamar, eu vou ficar aqui escutando, e aí a gente tem outras oportunidades para dialogar mais para frente. Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente, Alexandre, por sua grandiosa contribuição, e acaba que a gente aqui em Goiás fica aliviado quando escuta você falando de algumas coisas que para nós são muito importantes: reajuste da merenda escolar, valorização dos professores, também dos técnicos administrativos das escolas, que realmente não são muitas vezes vistos. Um olhar cuidadoso nesse momento é fundamental.
para a questão do reajuste que, de fato, o presidente Lula concedeu aí, junto com o ministro Camilo, para as bolsas da CAPES, CNPq, foi fundamental. E, lógico, a recomposição do Fórum Nacional de Educação, para nós, é uma questão ímpar. Então, e aqui, aproveitando já, nós também aqui em Goiás já apresentamos, aproveito e trago a todos aqui a informação. Nós tivemos uma reunião essa semana, segunda-feira, com várias entidades do Fórum Estadual de Educação aqui de Goiás, para recompor o fórum. Por quê? Porque quando ele foi criado, lá na Lei Complementar 26 de 98, tinha uma organização ligada à educação naquela época. E de lá para cá, obviamente que surgiram muitas outras instituições e que não estavam contempladas na composição. Então, nesse sentido, nós já fizemos um projeto de lei modificando e ampliando a composição do Fórum Estadual de Educação. Por exemplo, lá tinha Júnior e todos os meninos aqui do movimento estudantil. Representação estudantil. E aí era uma briga danada para saber qual entidade estaria indicando, né? Quem que estaria ali representando. Então, nesse momento, nós estamos dizendo, olha, a UGES tem que ter assento, a UEE tem que ter assento. Então, nós estamos dando nome para esta representação. E, da mesma forma, a pessoal ligado aí ao Fórum de EJA não tinha assento, nós queremos que esteja. A educação infantil, para ter assento. As universidades, lá para a representação das universidades. Mas qual universidade? Aí nós estamos dizendo, olha, tem que ter lá a PUC, a UEG, a UFCAT, a UFJ, a Universidade Federal de Goiás, enfim, o próprio Instituto de Educação, né? Então, nós estamos trabalhando para garantir esses diversos olhares. Mas, para a gente caminhar para o final, eu não poderia, sem, contudo, permitir que as companheiras e companheiros que fazem a luta todos os dias nas escolas também tivessem seu direito de fala. E, nesse sentido, eu chamo aqui a Cristiane, que é professora do Goiânia e Prats, e depois passo para as outras representações que estão aqui inscritas. Desde já, muito obrigada, viu, Cristiane? A todos do Goiânia e Prats. Bom dia, né? Eu que agradeço a oportunidade, né? Cumprimentando a todos aqui da mesa. Esse é um debate assim que eu senti, né, muito produtivo. E, como professora e atualmente coordenadora da escola, eu vivenciei desde o ano passado a implantação do ensino médio. Então, a gente já vai para o nosso segundo ano, né? E eu devo ressaltar a fala da Osvani, que realmente a secretaria ela fez o que pôde para implantar da melhor forma. E, como escola piloto, a gente já sabe, a gente estava navegando no escuro. Por quê? Porque não existia um parâmetro, né? Então, a minha escola foi uma das primeiras a implantar esse projeto. Tivemos muitas dificuldades e, diante da nossa experiência, eu queria compartilhar aqui com vocês, né, e com os demais, onde já foi implantado, porque este ano está sendo implantado em toda a rede, né? E eu tenho conversado com diversos colegas de outro estado, de municípios distantes, a grande dificuldade desse novo projeto. E aqui eu quero colocar alguns detalhes de experiência de implantação. Primeiro, foi escolhido, né, dentro desses itinerários, as trilhas, que a gente chama de trilhas de aprofundamento, que são implantadas a partir da 2ª série, e esse ano seria das terceiras, e aí a gente houve um recuo em função do Enem, né, e toda aquela discussão. Mas, ao fazer isso, o que nós tivemos? Primeiro, houve vamos chamar assim, de um cardápio, né, do qual se oferecia trilhas em diversas áreas, algumas apenas de uma área de conhecimento, por exemplo, trilhas só de humanas, só de biológicas, de linguagens ou de matemática, no qual seriam 11 aulas compondo essas trilhas. E outras híbridas, que contemplavam 2 áreas, né? Que seria misturando uma área de matemática com ciências da natureza, humanas, com linguagens e assim por diante.
Ok. Então, a gente sentiu que nós temos que implantar. Né? E aí, como que o aluno escolhe? Qual foi a grande dificuldade? Primeiro, o aluno não tem muito conhecimento sobre isso. Quando a gente fala itinerários, trilhas, não sei o quê, por mais que a gente tenha feito esse debate, esse esclarecimento na escola, o aluno continua não sabendo, não tendo maturidade para escolher. Né? E a gente viu, desde o ano passado, e este ano, novamente, que a maioria dos alunos, eles escolhem a partir do quê? Daquilo que o coleguinha está escolhendo. Não, mas meu colega foi para aquela turma, não, eu quero aquela turma. O ano passado, a gente vivenciou o quê? Ah, essa trilha tem linguagens, e linguagens tem educação física, então eu quero essa, porque tem educação física. Porque o segundo ano não tinha educação física mais. Esse ano foi reimplantado, né, como tópicos de educação física. E nós vimos o quê? Que a maioria não sabe por que estão lá, não tem dimensões. Nós estamos preocupados com o terceiro ano, que não tem perspectiva de faculdade, não querem sequer fazer Enem, por quê? Porque eles não têm perspectiva nenhuma, não são esclarecidos e eles querem trabalhar. Eles querem ir para o supermercado, empilhar produto para ganhar logo um salário mínimo e comprar o iPhone. É essa aqui a realidade que nós temos, infelizmente. Né? E, assim, eu queria muito que esse debate, desculpa, só passar... essa rediscussão não é a questão, gente, de ficar implantando projeto de vida, trilha disso, eletiva daquilo. Né? A nossa grade curricular ela é muito rica. O que, às vezes, a gente precisava reformar? Né? O currículo. Formar aquilo que já temos, melhorar a atuação do professor, formação desse professor para atuar. Entendeu? Porque nós temos, né, implantou-se um projeto de vida, quem estudou isso na faculdade para ensinar isso na escola? Não tivemos essa formação. E a gente faz. Porque eu falo, o professor é, ante de tudo, um forte, né, como nordestino, nós somos muito flexíveis. Né? E a gente vai se adaptando a todas essas mudanças, aceitando, descendo o goela abaixo, tentando fazer o nosso melhor, né, e sofrendo da cabeça, eu vou falar assim, porque nunca estivemos tão doentes. Né? E, para finalizar, essa melhoria mesmo dessa qualidade de ensino não passa por ficar criando fantoches frente da educação, passa-se por uma reforma curricular densa e de formação de um professor capacitado para o exercício desse novo ensino médio, que é o que a gente sonha, inclusivo. Porque o que a gente está vivenciando é, sim, a exclusão. O nosso aluno não quer sequer mais almejar o Enem, porque ele se acha incapaz de ter uma nota mínima para atingir um curso que ele sonha. Ele não tem isso mais. É isso que eu estou vivendo na minha escola e eu queria compartilhar. Nada melhor do que quem está no chão da escola poder dar o seu registro. Então, muito obrigada, Cristiane, e a todos do Goiânia e Prats. Muito obrigada. E aqui eu aproveito e chamo agora a professora Maria Moura, que também está no chão da escola, lá em Catalão, e na presidência do Sintego em Catalão. Muito obrigada, Maria Moura. Atuando na educação de jovens e adultos. Então, bom dia para nós. É um dia bom mesmo, gente, né? E eu cumprimento a nossa deputada, né? E parabenizando por esse protagonismo, você não nos surpreende, porque esse é o seu perfil, esse é o nosso desafio, isso é o que nós fazemos sempre, construímos educação, e uma educação com perspectiva de vida e vida integral, né? Aí na sua pessoa, eu cumprimento também toda essa constelação, né? E a gente não poderia, gente, deixar de estar aqui vindo de Catalão, perder essa aula magna, né? E eu falo assim, um exercício pleno de retorno da democracia, mas também não posso deixar de denunciar a dificuldade para chegar aqui, de Catalão até Urutaí, a questão da estrada. Você não pode vir com um step só, você tem que ter 2 ou 3, porque você deixa eles na estrada. Aconteceu com a gente, comigo, sempre. Todas as vezes é um pneu zero. É prejuízo absoluto. Eu acho que a gente tem que denunciar isso e é o risco de vida fatal. Fatal. Então, esse é um problema que a gente denuncia.
Mas também trago a questão da aflição e da angústia da companheirada no chão da escola, com relação a essa questão dessa discrepância com o nome de novo ensino médio. Então, é uma aflição muito grande. A gente chega na escola, é só reclamação por excesso de demanda de trabalho e uma coisa assim meio que contraproducente. A pessoa não tem aquela perspectiva, não tem a segurança do que está fazendo. E eu digo que, às vezes, também não consegue visualizar a ressonância que isso tem depois. Então, a situação adoecedora, tenho ali com a fala da companheira que me antecedeu, que, de certa forma, me contempla em tudo. E eu acho assim, gente, isso veio para, de certa forma, ratificar aquela hegemonia que a gente tinha, de certa forma, começado a desconstruir, ela veio para ratificar. E aí, a questão é formar mesmo pessoas para um mundo maquínico mesmo, como diz aí o Ricardo Antunes, né? E para exclusão absoluta. Essa questão de empreendedorismo, isso é balela, gente, é só para excluir a gente e precarizar o nosso trabalho. Olha, e observa que isso, essa reforma, ela não veio desatrelada da reforma da trabalhista, da reforma da Previdência, contudo, na maior crueldade do requinte da maldade do neoliberalismo, dessa nova reestruturação do capital. Então, se nós não fizermos essa discussão com os nossos colegas, alguém diz, não, mas isso foi discutido com o professor, etc. Nossa categoria está esvaziada desses conceitos, dessas consequências. Então, é profundo, é gritante o que nós estamos vivendo e os desafios que nós temos que dar conta de implementar com um novo projeto de vida, de nação e de gente. Então, é isso a nossa contribuição. Obrigada, Ana Maria Moura, mulher guerreira lá de Catalão. E agora outra mulher de luta, a professora Marta, que carinhosamente nós lá do Sintego chamamos de Martita. A Valquíria tem a Marta todo dia lá, discutindo modulação. Bom dia a todos, é um prazer, viu, Fátima? Eu estou muito feliz, Bia, de saber que com você a educação vai tomar outro rumo. Benção. Isso me orgulha muito de saber que nós temos uma companheira que entende de verdade a educação. Isso aí me deu até ânimo de continuar no sindicato. Mas quando a Maria Moura fala que nós temos que denunciar, antes de fazer isso, eu quero parabenizar aos professores que estão no chão da escola, aqueles guerreiros que estão lutando para poder cumprir as 32 aulas, né, que reclamam muito, porque me dizem que não tem reclamação, eu só vejo reclamação quando eu chego nas escolas. Né? E quero parabenizar também os estudantes, porque eu fiz parte do DCE da UFG, e essa luta é muito importante, que parece que estava adormecido. Né? E com a Bia convidando para essa audiência pública, isso aí vai renascer a educação, eu chamaria dessa maneira. Eu falaria dessa maneira. Renascer a educação, onde nós temos que ser ouvido, o professor tem que ser ouvido, o aluno tem que ser ouvido. Eu conversando com o Flávio, que eu tive o prazer de conhecer, né, Flávio, aqui hoje, e eu disse o seguinte para ele, nós temos que aprender a ouvir. E é o que nós não fazemos hoje. Nós colocamos as imposições em cima dos educadores e que são os responsáveis pela a qualidade da educação e que não são ouvidos. Não são. E o que mais me preocupa dentro da educação é o número de gente doente que está sendo. Está tendo muita gente doente, tirando licença, onde essas licenças não têm substituto, isso é grave. Escolas que estão assim, não atendem, não ouvem os professores, não ouvem o administrativo, porque a educação não é feita só entre quatro paredes, não.
É quem compõe a educação, é o administrativo, é o professor, e que muitas vezes eles não são ouvidos. E mesmo assim, eu fico muito triste quando eles falam, não, mas não é bem assim. Eu conversando com um colega professor de Rio Verde, ele disse o seguinte, eles jogam o conteúdo e o professor que se vira. Como que eu vou ministrar uma matéria que eu não tenho conhecimento, gente? Isso é um absurdo. Não tem como, eu sou professor de história ou da matemática, eu não sei nem fazer